Eu estou me referindo a um tempo já quase de todo passado, porque a Justiça manda dizer que com a influência do ministro Aires de Brito, essa criatura notável que hoje dirige o Tribunal Superior, as coisas estão mudando. O processo está sendo julgado com o máximo de velocidade. Vamos voltar então. Então, o juiz concede a liminar, fica o cidadão, o ímprobo, garantido no exercício do poder, até que o tribunal vai julgar o merecimento da causa. Então, nós temos as tais cautelares, os tais agravos. Os juízes ainda não são céleres como deviam, embora os feitos eleitorais tenham preferência no julgamento, sob pena de responsabilidade do juiz. Mas isso tudo está no papel. Então, o que acontece? Acontece essa coisa aborrecida. O povo fica sem saber quem é realmente o eleito. Por quê? Porque os recursos permitem. Os juízes não correm. E deviam correr porque a lei dá a eles o direito de se afastar das funções comuns durante grande parte do tempo da eleição, exatamente porque em 24 horas ele as dedique todas à solução dos conflitos eleitorais. Além de ter um ganho a mais, Sim, que é da de 30% da lei do desvencimento. Recebe realmente uma gratificação. Agora, quanto ao prazo, o senhor tocou, esses prazos na Justiça Eleitoral chegam a ser cruéis para os advogados que trabalham nos processos eleitorais, para os próprios candidatos, porque eles correm, não tem domingo, não tem feriado, alguns são de 24 horas. Eu pediria permissão para pedir agora a opinião do presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e vai se preparando, porque eu quero que o senhor discuta aqui, nos esclareça em tese mais a respeito do processo eleitoral. Professor José de Anchieta, primeiro, se o senhor concorda se esse processo eleitoral brasileiro está funcionando bem, na prática, aí, o que tem ocorrido, como você está enxergando isso profissionalmente? A Justiça Eleitoral é a grande protetora, é a guardiã da democracia, é a protetora dos mandatos. Os prazos do processo eleitoral têm, de fato, ser prazos exíguos, 24 horas, 3 dias, 5 dias, é razoável, exatamente para que não aconteça, como já disse o doutor Anis, de que pudesse um prazo maior e um apelo maior a vários recursos propiciar que aqueles que tenham praticado qualquer delito continuem nos seus mandatos. A minha preocupação é outra a ser sobreposta nesta. É que, exatamente por ser célere, é preciso que ela seja condescendente no sentido de que o grande interessado no processo eleitoral é menos a figura do candidato, é menos a figura do eleito e é mais a figura do eleitor. Portanto, do ponto de vista exclusivamente processual, quando no mérito a questão esteja resolvida, é preciso ter claro que uma questão formal não pode absolutamente se sobrepor a uma questão substancial. O processo eleitoral no Brasil vai muito bem. A justiça eleitoral no Brasil é muito dinâmica. O nosso modelo, o nosso sistema tem até sido copiado. Tudo isso é verdade, mas o julgador do processo eleitoral tem que ter a consciência que ele está ali representando muito mais os interesses legítimos do colégio dos eleitores do que propriamente dos candidatos. Por quê? Se a justiça eleitoral cometer uma injustiça, ela não estará punindo o candidato objeto da demanda, estará punindo aqueles que nele votaram. Isto é que me parece síntese da preocupação maior que se deve ter em torno da justiça eleitoral. Bom, além da notícia, já ouviu a opinião sobre o tema proposto de 2 juristas, professor Anis Leão e doutor José Anchieta. Nós temos aqui mais um jurista, porque direito, diz a sabedoria popular, direito é bom senso. E jornalista tem que entender de tudo, principalmente de direito. Então não me venha o jornalista Didi Paiva deixar de opinar sobre uma questão talvez
meramente jurídica, sob a alegação de que a profissão dele, a formação dele é outra, porque ele tem gabarito para discorrer sobre qualquer assunto. Aliás, parece que sobre essa questão você publicou há bem pouco tempo um artigo, se não me falha a memória. Mas eu quero ouvir agora a voz da imprensa, a voz de nós todos, do quarto poder, do experiente Dídimo Paiva, sobre o nosso processo eleitoral. A primeira coisa que eu quero fazer é uma ressalva. Eu não sou fundador do sindicato, eu sou bem posterior. E fundadores de sindicatos famosos já morreram todos, só tem um vivo hoje, que é o José Mendonça. O Mendonça. Está com 92 anos hoje. Agora, a minha vida toda foi dedicada ao jornalismo desde criança, quase. Mas eu tenho uma opinião completamente negativa da justiça brasileira. E eu tenho a meu favor o depoimento do José Tomás Nabuco de Araújo, de 1836, quando disse que a maior vergonha do Brasil era o judiciário. E tudo indica que isso não melhorou para o povo. Esse penúltimo artigo que eu publiquei no jornal onde eu trabalhava até a semana passada, no estado de Minas, do qual eu estou saindo hoje, era que nós deveríamos cumprir a lei criando em cada bairro ou em conjunto de bairros aquela justiça prescrita pela ONU. Um juiz para 4.000 jurisdicionados, ao lado de uma delegacia de polícia e de um batalhão da PM. Sem isso, nós temos uma justiça que, como se sabe, é muito comum se dizer que tem mais de 97% de preto e pobre, para não falar aquele outro nome que eu não falaria nunca. Então, o Brasil não tem justiça. O trabalhador da favela não consegue entrar no Palácio da Justiça. Só teremos uma justiça verdadeira quando o juiz estiver ao lado do povo e principalmente do povo pobre. Então se considera a justiça brasileira eleitoral muito boa, mas muito condescendente, principalmente nesse momento em que nunca houve tanta gente corrupta, eleita, em prejuízo da democracia no país. Não sou eu que vou defender a magistratura a qual pertenço, né, como juiz aposentado, mesmo porque em alguns pontos eu concordo com o Dídimo, mas temos aqui um profissional do direito militante, Dr. Zé Anchieta, gostaria de saber o que é. E peço licença ao Dídimo para dele discordar na plenitude mais toda e mais plena. O poder judiciário não é um poder provocador. O poder judiciário é um poder provocado. É o cidadão, através dos seus representantes, os advogados, que postulam para que a justiça decida. Nós já temos, por exemplo, o chamado juizado de pequenas causas, que é ou corresponde a esta pretendida justiça de bairro. Nós temos um corpo do poder judiciário que não recebe exatamente, a título de verbas ou de repasses, aquilo que é necessário para bem funcionar. O Poder Judiciário, às vezes, é carente de instalação. O Poder Judiciário é carente de muitas coisas, mas o Poder Judiciário, que é o poder julgador, essa fração do Estado, o juiz, efetivamente julga o que lhe é posto. A justiça tem sim suas vicissitudes, tem sim seus defeitos, mas a justiça brasileira definitivamente não posso aceitar que seja a ela debitada os males que vive a República e essa gente brasileira tão sofrida. Quero deixar claro que não se pode debitar a justiça dizendo que a justiça